Ah, que maravilha! Essa vai passar rapidinho, esses 20 minutinhos vão voar com muito conhecimento e humor aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Olá pessoal, eu sou a Cristiane, professora de literatura. Vamos hoje falar de mais uma grande obra do nosso Machado de Assis, dessa vez Dom Casmurro, de 1899. Pessoal, se o Machado de Assis inaugurou o realismo com o incrível defunto narrador Brás Cubas, aqui já em 1899 vai estar usando um outro narrador tão importante quanto, que é o Dom Casmurro. Gente, qual é o mote da história, né? Essa obra, o Machado se inspirou em nada menos que Shakespeare, em Otelo. Então, sobre o que trata a obra? Sobre um dos grandes vilões, né? O ciúme. Já dizia Shakespeare em Otelo, né? Meu senhor, afastai-me do ciúme, este monstro de olhos verdes que escarnece do próprio pasto que o alimenta. Quão felizardo é aquele enganado, consciente de o ser, pois ele não ama uma infiel. Agora imagine os tormentos que invade o coração de um homem que ama e desconfia, e desconfiado adora. Meu senhor, afastai-me do ciúme, este monstro de olhos verdes que escarnece do próprio pasto que o alimenta. Quão felizardo é aquele enganado, consciente de o ser, pois ele não ama uma infiel. Agora imagine os tormentos que invade o coração de um homem que ama e desconfiado adora. Ou seja, pessoal, o ciumento acaba sendo aquele homem que se alimenta às vezes de maneira muito obsessiva pelo próprio ciúme. E isso é a história do nosso Dom Casmurro. A história que vai tratar desse ciúme que vai corroer e vai destruir a vida de uma família, de um homem. E ele tenta, no final de sua vida, recapitular, reconstruir a sua história. Então vamos lá, pessoal. Quem é o narrador? O narrador também é o grande protagonista, que é o nosso Bento Santiago. Bento Santiago, ele vai narrar a história em primeira pessoa. É como se fosse um livro de memórias. Ele vai tentar, como ele próprio diz, aos 55 anos, escrever suas memórias e atar as duas pontas da vida. Tentar restaurar a infância na velhice. E ele vai tentar, para o leitor, em primeira pessoa, explicar, contar e, quem sabe, defender a sua vida. Gente, olha só, o nome do livro é Dom Casmurro e o Casmurro é o próprio Bento, o Bentinho. Bem no início da obra, o narrador, o Bentinho, vai explicar por quê. No início da história está lá o Bentinho, já um senhor, num trem, e um poeta senta ao seu lado e vai tentar ler para ele a sua poesia, tentar ler a sua arte, e o Bento fica meio que não dá bola, dorme durante a leitura, e o poeta fica muito ofendido, e quando ele sai, ele espalha aos quatro cantos que Bentinho é um grande casmurro. Casmurro, pessoal, é uma pessoa introspectiva, que não fala muito, ela é para dentro, assim, né? Então, é por isso que a obra, né, vai se chamar Dom Casmurro. E os próprios amigos de Bentinho, sabendo do caso, vão chamá-lo realmente de Dom Casmurro, para meio que também rir desse amigo tão fechado, né? Pois bem, pessoal, olha só que interessante, né? Eu diria que o grande narrador do Machado é em primeira pessoa. Brás Cubas foi, Bentinho também o é. Onde se passa, né, essa história do Bentinho? Ele vai, então, na velhice, contar como foi a sua juventude. Principalmente, vai contar como foi a sua vida com o seu grande amor, a Capitolina, chamada então de Capitu, tá? Eu diria uma das grandes musas, uma das grandes personagens, um dos grandes enigmas que nós temos, né? Então ele vai inicialmente contar um dos dias mais importantes da sua vida. Esse dia se passa no ano de 1857. Bentinho, então com 15 anos, entra na sala e vê a sua mãe, Dona Glória, viúva, mulher que prometeu o filho para o sacerdócio, tá? Então, o Bentinho, quando nasce, ele vinga e a mãe promete o filho para Deus, né?
Então, o destino do Bentinho seria ser padre. Então, ele vê a sua mãe, Dona Glória, conversando com o agregado José Dias, que não está aqui na nossa listinha. E o José Dias diz para a própria mãe do Bentinho, acho que nem dá para ler aqui, né, pessoal? Que é necessário de uma vez colocá-lo no seminário, uma vez que é muito grande o risco de o Bentinho não querer ser padre, já que ele está muito envolvido, andando muito na casa da família da Capitu, filha do Pádua. Então ali, pessoal, o Bentinho percebe que existe meio que um destino sobre ele e que ele não tem um certo controle. Então, ele escuta essa conversa, fica assustado porque, ainda que tenha sido, né, criado como um possível padre, um futuro padre, ele não está muito interessado em ser padre. Quando ele escuta isso, pessoal, ele vai na casa da vizinha, que é a Capitu, e conta para a Capitu a história. Capitu tem 14 anos aí, então, nessa época, e diz para ela: olha, o José Dias tá influenciando a minha mãe, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que virar padre, não sei lá o quê. E a Capitu, pessoal, ao contrário do Bentinho, ela não é uma criança ingênua, uma criança assustada, uma criança insegura. Capitu, desde os 14 anos, já mostra ser uma menina inteligente, segura, persuasiva. Então ela sabe se colocar, ela tem um grande domínio sobre o Bentinho e ela diz: calma, nós vamos ter um plano. Mas primeiro eu te faço uma pergunta, Bentinho. Você tem medo? Quem você prefere, eu ou a sua mãe? Então você percebe que desde o início, né, essa relação do Bentinho com a mãe e com a Capitu vai ser dominada pelo poder que Capitu tem sobre ele. Pois bem, pessoal, o Bentinho com 15 anos vai procurar o agregado José Dias e vai dizer: olha, eu não quero ser padre, eu não quero ir para o seminário, eu quero ser advogado, eu quero estudar leis e quem sabe, José Dias, se você me ajudar, eu posso te levar futuramente para fazer uma grande viagem na Europa e não sei o quê. Então aqui já começa o próprio Bentinho tentando convencer o José Dias a ajudá-lo a convencer a mãe a não levá-lo ao seminário. Só que assim, né, pessoal, é difícil, muito difícil alguém tentar persuadir uma mãe que fez promessa para Deus. Então você está meio que entrando em confronto com o próprio Deus. E além do mais, o José Dias promete que vai ajudá-lo, só que o José Dias é agregado, ou seja, não vai ter quase nenhuma participação. E o Bentinho, tem uma coisa curiosa na história, que o Bentinho, ele vai fazer também uma promessa. Ele vai prometer rezar 1000 Pai Nossos e 1000 Ave Marias se não for para o seminário. Só que tem um problema, pessoal. O Bentinho é viciado em fazer promessa. Então ele já fez promessa para muita coisa. Se chovesse, não chovesse, fazia promessa. Se pudesse brincar, fazia promessa. E nunca pagou promessa nenhuma. Então isso também vai ser meio que característica desse menino que foi criado para ser padre. Faz outra promessa que também não vai cumprir. Então, nesse sentido, bem no começo da história fica, né, esse conflito, se vai, não vai. A Capitu meio que também ajuda ele nesse processo e diz: vai para o seminário e ver o que você acha. Enquanto isso, aqui fico com a sua mãe e tento também fazer com que ela goste de mim. E isso se dá de fato. O Bentinho vai para o seminário em 1858, vai ficar lá um ano e nesse meio tempo, Capitu vai ficar muito amiga da Dona Glória. E uma das visitas, pessoal, que José Dias faz, né, a Bentinho, lembrando que Bentinho na história mora no Rio de Janeiro e vai estudar Direito em São Paulo, né, que na época só tinha faculdade de Direito em São Paulo. Numa dessas visitas, o José Dias vai dizer pro Bentinho: olha, a Capitu tá muito de assanhada, ela só quer saber de menino, ela quer casar de uma vez. A Capitu, aí que diz a grande frase, né, uma das mais famosas da história, a Capitu tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Quem diz isso é o José Dias pro Bentinho. E a Capitu vai ter uma força muito forte nesses olhos, porque são os olhos persuasivos mesmo. Aqui começa a plantinha, a sementinha desse monstro de olhos verdes. Você percebe que não é à toa que o Machado vai usar tantos olhos de Capitu, olhos de ressaca, olhos de cigana, porque ele vai estar inspirado em Otelo do Shakespeare, né? Então, nesse momento aqui, ele já está no seminário, Capitu tentando convencer a sua mãe a gostar um pouco mais dela, ao mesmo tempo que
Ela também está tentando conhecer outros meninos, e isso deixa claro o José Dias. Durante esse período, ele vai conhecer um grande amigo e um dos personagens principais da história, que é o Ezequiel de Souza Escobar. Escobar vai ser amigo do seminário, que também vai frequentar a casa de Dona Glória. Ele vai ficar tão amigo do Bentinho que ele vai frequentar a casa da Dona Glória. E aqui, pessoal, começa também esse meio que um triângulo inicialmente de amizade. Porque enquanto que o Bentinho ele está estudando direito, quem vai trocar as cartas de Capitu com o Bentinho é o Escobar. Mas então, professor, até agora não teve beijo entre o Bentinho e a Capitu? Pessoal, teve beijo, tá? Antes de ir para o seminário, há um momento muito lindo da história em que o Bentinho olha para a Capitu, vai no seu quarto, faz trança no seu cabelo, olha para ela, olha para esses olhos de cigana e ele pensa consigo mesmo, parecem olhos de ressaca que me puxam para dentro. Então ele beija a Capitu, vai para casa correndo, chega em casa e fala para si mesmo, sou homem. Então, houve esse momento antes do seminário e durante o seminário fica esse namorico, depois, quando ele vai estudar direito também. E assim, pessoal, acontece esse triângulo de amizade. Escobar vai estudar comércio, auxiliado pela Dona Glória, se casa com uma mulher chamada Sancha. Bentinho, em 1865, casa com Capitu. Beleza, tudo aconteceu. Não virou padre, foi estudar direito, virou bacharel em direito e isso vai ser uma peça importantíssima da história. E então ficam esses dois casais de amigos, de um lado Escobar e Sancha e de outro lado o Bentinho e a Capitu. Há um momento, né, que eles vão a um baile, a uma festa e Capitu vai belamente com vestido decotado. E o Bentinho olha para aquela belíssima mulher, que é sua esposa, e sente profundo ciúme dos seus braços. A partir desse momento, Capitu não pode mais mostrar os braços. Ela vai começar a usar uma espécie de escumilha, que é um tecido quase transparente, mas que não deixa o braço à mostra. Mais um momento, você percebe esse ciúme crescendo ao lado do Bentinho. Lembrando, pessoal, que ele está contando essa história, esse processo de evolução da sua história com a Capitu em primeira pessoa. Ou seja, ele vai dar para o leitor as suas impressões, a maneira como ele interpretou os fatos, né? Então, vai passando o tempo e Escobar, o seu grande amigo, o seu melhor amigo, vai ter uma filha com a Sancha e logo depois o Bentinho vai ter um filho com a Capitu. E qual vai ser o nome da criatura? Vai ser Ezequiel, em homenagem ao seu grande amigo. Pois bem, pessoal, um dia Bentinho chega mais cedo em casa e vai encontrar o Escobar na sua casa. Ele já vai achar um pouco estranho. O Escobar diz para o Bentinho, olha, eu estou aqui porque eu quero conversar com você sobre negócios e coisa e tal, bababá. O Bentinho fica um pouco desconfiado. Mas a Capitu fala, não, cara, não é nada, ele veio aqui falar com você e não sei o quê. Então, aqui, pela primeira vez, o Bentinho desconfia, fica um pouco desconfiado da presença do Escobar na sua casa. Mas tudo bem, passa, seu grande amigo, nada acontece. Então, lá no meio da história vai ocorrer uma grande tragédia. Escobar vai morrer afogado. E morreu. Então, o Bentinho fica muito abalado, fica muito triste, é o grande amigo que ele tem e vai preparar um texto em homenagem ao defunto na hora da despedida. Está lá ele, ao lado do cadáver, ao lado do defunto, prestes a ler a sua homenagem. E o momento mais importante da história, pessoal, para tudo. Capitu está olhando com um olhar muito sofrido para aquele homem. Olhando com os olhos muito tristes para aquele Escobar. E ali, pessoal, o Bentinho fica horrorizado com a cena. Olhando a sua mulher, mirando tristemente aquele homem que se vai, Bentinho sente mordendo o ciúme. E ali mordendo e corroendo todo o seu coração, porque existe um antes e um pós lágrima de Capitu no enterro de Escobar.
o olhar de Bentinho, ele passa a ser contaminado por esse ciúme frente a Capitu e Escobar. A vontade que ele tem é de jogar aquele cadáver fora, de bater, de fazer um escarcéu. Ele não leu, ele rasga o texto, ele não leu o texto, pessoal. De tão assustado, de tão horrorizado. Você imagina aquela cena em que parece que tudo ficou resolvido, em que parece que tudo que você desconfiava ao longo da sua vida se confirmou. Parece que foi esse momento que o Bentinho sentiu ao ver a sua esposa Miranda Escobar. E ali começa a grande, diríamos, a grande prosa do Bentinho mesmo, porque ele vai citar ao longo de todo o seu texto várias áreas de conhecimento, vários filósofos da humanidade, para provar como que ele, bacharel em direito, tem absoluta certeza que sua mulher o traiu. Ele vai chegar, vai conversar com Capitu e vai dizer: eu sei que você me traiu, e mais, eu sei que ele não é o meu filho. Porque, gente, ele fica tão louco com esse ciúme que ele vai começar a sentir, que ele vai olhar para o menino, o Ezequiel, que adora imitar pessoas, ele vai olhar para o menino e vai começar a reconhecer semelhanças entre o menino e o suposto pai. Ele vai comprar veneno para poder se matar, colocar no café. Não tem coragem, vai tentar colocar o veneno na comida do próprio filho para matar o filho, também não tem coragem. E ele vai arruinar a vida dele com a Capitu. Vai pedir a separação, vão os três para a Suíça, volta Bentinho separado, Capitu fica por lá na Suíça e morre por lá mesmo. Já passado alguns anos, o filho Ezequiel, já crescido, já formado como arqueólogo, vem visitar o pai, que virou uma pessoa altamente solitária, amargurada. Então, quando o filho vai encontrar o pai, obviamente, quando o Bentinho encara, ele vê a ressurreição do Escobar. Ele tem certeza que aquela criança, aquele homem já, porque é muito semelhante. E ele vai descrever isso para o leitor. Aqui, pessoal, se você é um leitor muito ingênuo, você pode começar a acreditar piamente que realmente o menino é filho de Escobar. Mas tem que ter em mente, pessoal, o ciúme, como qualquer sentimento movido pela paixão, ele obnula, ele nubla os olhos de quem o vê. Então, inclusive, essa semelhança que nos retrata o Bentinho pode ser uma maneira de convencer o leitor que realmente essa pessoa era semelhante a Escobar. Desconfie sempre do narrador machadiano. Então, o Ezequiel filho, o Ezequiel filho do Bentinho vai visitá-lo e o Bentinho vai sentir uma mistura de sentimento. Ao mesmo tempo que ele vai amar esse filho, ele vai odiá-lo. E esse tormento vai durar 6 meses, quando o filho resolve ir para o Egito e lá ele vai pegar uma febre tifoide e morrer. Incrivelmente, aí que está a grande carga também psicológica do Machado. Quando descobre que o filho morreu, imaginem, pessoal, o que sente o Bentinho. Ele fica aliviado quando o filho morre. Porque justamente ele vai parar de pensar sobre aquilo, de sentir aquilo, como se eu tivesse colocado o problema debaixo de uma tumba. E ao fim da história, ele vai de novo voltar ao início do seu projeto de escritura e dizer, eu tentei aqui recapitular, e olha só, pessoal, recapitular, capitular, capitolina, Capitu. E ele sempre, ele vai se perguntar, inclusive, que será que realmente essa Capitu infiel, porque ele tem certeza que ela foi infiel, será que essa Capitu adúltera, será que essa Capitu persuasiva já existia dentro da menina Capitu por quem ele se apaixonou? Então, meio que durante esse processo de escritura, ele está tentando também se perguntar se essa mulher leviana, essa mulher corrupta, já estava na criança Capitu. E diríamos, pessoal, que o projeto dele é meio que tentar provar que sim.
Vocês sabem, né, que se não sabem, vão saber agora, o maior enigma, a grande pergunta da literatura é: Capitu realmente traiu Bentinho? Professores de universidade, escritores tentando responder essa grande questão. E aqui está a grande obra-prima do Machado de Assis, porque ele não responde essa pergunta. E a grande questão é: traiu ou não traiu? Gente, não interessa e será impossível, só se você fizer o jogo do copo lá para descer o Santo Machado, ele te responder. Porque Dom Casmurro é um texto escrito em primeira pessoa em que um bacharel em direito, um advogado e um bom advogado, como foi o Bentinho, ele vai escrever a acusação da sua vida. Ele vai usar todo o seu conhecimento de retórica, todo o seu saber, todo o seu bom falar para mostrar para o leitor que ele é honesto e que ela é desonesta. Então, na verdade, nisso Machado foi muito feliz na escolha do narrador, porque é impossível saber a verdade. É como se você estivesse num julgamento e só estivesse tendo acesso ao advogado de acusação. Não existe o de defesa. Então, claro que acaba sendo um lado injusto da história. Muitos acreditam que a grande vítima da história foi Capitu. E como em Shakespeare, o grande vilão não foi o Bentinho, mas como diria um antigo professor meu de inglês, o grande vilão de Casmurro e o grande vilão de Otelo não foram os homens. Foi um pequeno sentimento que tanto atormenta o homem, que é o ciúme. Pois é, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até a próxima.